Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. A droga, there's this chemical, aumenta o teu potencial there's no such criativo. thing as a good drug and a bad Você drug. viaja num grão de It's a areia, calling o grão de for areia te explica o the universo. exploring Você spirit. tem prazer enorme que a droga dá. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? I hate to break it to you folks, but we're made of drugs. Você está ouvindo Relatos Psicodélicos. Os seres humanos usam drogas desde sempre. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Relatos Psicodélicos. Meu nome é Bruno, eu sou o apresentador desse programa e, mais uma vez, eu que vou te acompanhar nessa viagem. Se você ainda não conhece o programa e essa é a sua primeira vez ouvindo a minha voz, o Relatos Psicodélicos é um podcast sobre experiências psicodélicas. A ideia aqui é, a cada episódio e de uma forma bem lúdica, trazer o relato de uma experiência com uma substância psicodélica diferente, além de mergulhar fundo na sua história, nos seus efeitos, no uso adulto dessa substância e, se for o caso, no uso em contexto de pesquisa. Apesar de ser um podcast de contação de histórias, aqui no Relatos Psicodélicos a gente acaba passando mais tempo falando da substância do que contando o relato de fato. Isso porque o nosso objetivo aqui é criar um espaço onde a gente possa ter uma conversa adulta sobre o uso de substâncias. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá no @relatos_psicodélicos, que direto a gente tá postando conteúdo sobre as substâncias que a gente traz aqui no programa. E galera, antes de começar o episódio, eu só queria fazer um rápido agradecimento a todo mundo que tá acompanhando o programa até aqui. Eu sei que grande parte de vocês chegou faz pouquíssimo tempo aqui no podcast, já que por algum motivo o Spotify resolveu ajudar a gente e recomendar a gente pra uma galera. Tô começando a achar que o algoritmo do Spotify é um pouco antiproibicionista, assim, sei lá. A gente acabou de passar dos 100 mil ouvintes lá na plataforma. Então valeu demais por abraçarem o programa desde o começo, né? Porque a gente já tá aqui faz um tempinho, mas esse ainda é o nosso 9º episódio. Então, meus sinceros agradecimentos pra vocês que estão dando uma força aí pro programa. Fiquem ligados que a gente também tá aqui nos bastidores, preparando bastante coisa nova pra trazer pra vocês aí em breve. Bom, a última coisa que eu queria falar pra vocês antes de começar o programa é, na verdade, fazer uma sugestão pra você que ouve o podcast no alto-falante do seu computador. Não é necessário, assim, mas se você tiver um fone de ouvido por perto, eu realmente te recomendo ouvir o nosso programa com fone, porque eu acho que a experiência acaba sendo um pouquinho diferente. Bom, é só isso que eu queria falar, só uma pequena sugestão, mas bora pro episódio. Se você já tomou um ácido e sentiu um gosto amargo quando colocou o papel na boca, então eu sinto muito te dizer, mas o que você estava tomando não era LSD. LSD não tem gosto. Então quando você toma um papel achando que é ácido e aquilo te deixa um gosto amargo na boca, você provavelmente estava tomando alguma substância análoga ao LSD. Isso porque, galera, no mercado ilegal hoje, é muito mais fácil você encontrar outras substâncias sendo vendidas como LSD do que LSD de fato. A substância do relato de hoje é uma dessas substâncias análogas, talvez a mais famosa entre elas. Na verdade, hoje a gente não vai falar só sobre uma substância em específico, mas sim de uma família de substâncias, a família N-Bomb. Claro que, para facilitar as coisas, a gente vai acabar focando no seu filho mais conhecido, o 25I-N-Bomb. O 25I-N-Bomb e todas as substâncias da família N-Bomb são basicamente derivados de outra família de substâncias psicodélicas, a família 2C. Inclusive, a gente já trouxe uma substância da família 2C aqui, o 2CB, do nosso 4º episódio.
As substâncias da família N-Bomb, assim como as substâncias da família 2C e a mescalina, fazem parte da classe das fenetilaminas. E assim, não é porque uma deriva ou é análoga da outra que as substâncias têm efeitos e riscos parecidos. Não façam essa correlação. Qualquer mudança mínima na estrutura molecular de uma droga já pode criar uma substância nova, com efeitos completamente diferentes. A família N-Bomb foi descoberta em 2003 por um químico chamado Ralph Hine. O Ralph descobriu essa série de compostos enquanto fazia sua pesquisa de PhD, na Universidade Livre de Berlim, uma das universidades mais prestigiadas da Europa. Aparentemente, galera, nessa pesquisa, o Ralph estava estudando a síntese de substâncias que poderiam ser usadas para mapear o funcionamento do receptor 5-HT2A. Eu sei que o nome é meio complicado, mas para quem não sabe, o receptor 5-HT2A é um receptor de serotonina, e esse é o receptor que é ativado quando a gente usa alguma substância psicodélica. Na verdade, essa não é a única função desse receptor, não. Ele parece ter um papel bem importante no desenvolvimento de diversos transtornos da mente, como a depressão e a esquizofrenia, além de atuar na ação de diversos medicamentos. E apesar da pesquisa não ter nada a ver com o uso psicodélico das substâncias N-Bomb, o que o Ralph não sabia na época que ele publicou sua dissertação, entre 2003 e 2004, é que, sem querer, ele tinha acabado de desenvolver uma família de substâncias psicodélicas que anos depois se tornariam muito conhecidas no mundo todo. Mas não pelos motivos que ele esperava. Isso porque, claramente, o objetivo do Ralph nunca foi com que a substância ganhasse popularidade por seu uso ilegal. Até porque, galera, isso pode acabar atrapalhando o trabalho de um pesquisador. Felizmente, os estudos do Ralph com N-Bomb não foram em vão. E, na verdade, foram muito importantes para pesquisas futuras acerca do funcionamento do receptor 5-HT2A. Agora, galera, para a gente entender como que o N-Bomb saiu do ambiente de pesquisa e invadiu o mercado ilícito de drogas, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo. Vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1, 2000! Começo dos anos 2000. O século XXI acabou de começar. Na televisão, se você tem a mesma idade que eu, seus pais assistiam Laços de Família, enquanto você assistia mais um novo capítulo de Dragon Ball. Nos Estados Unidos, George W. Bush tinha acabado de se eleger como presidente. Uma empresa chamada Apple estava prestes a lançar um tal de iPod. E o primeiro filme dos X-Men tinha acabado de ser lançado nos cinemas. Assim como Britney Spears e CPM 22, a guerra às drogas estava com a bola toda, principalmente nos Estados Unidos, a terra da liberdade. E isso se dava através do DEA. Para quem não sabe, o DEA é o Drug Enforcement Administration, que é tipo um órgão da Polícia Federal Americana responsável pelo combate às drogas. Na época, o DEA, através de diversas operações muito bem orquestradas, desmantelou praticamente toda a cadeia de distribuição de LSD do mundo. Eles fizeram a rapa. Não sobrou praticamente nenhum grande distribuidor de ácido mundo afora. O começo dos anos 2000 pode até ser nostálgico pra gente, mas é a partir dessa época que o LSD começou a se tornar cada vez mais raro. É claro que essa escassez de LSD criou uma abertura no mercado ilegal para outras substâncias potentes e com efeitos parecidos serem colocadas em blotters de papel e vendidas como ácido. É no meio desse cenário oportuno que surge o 25I N-Bomb, um candidato perfeito para substituir o LSD no mercado ilícito. Apesar de sua descoberta em 2003, foi só em 2010 que o N-Bomb apareceu no mercado ilícito de drogas. Isso porque, pessoal, diferente de figuras como Sasha Shulgin, o padrinho do MDMA, que a gente sempre fala aqui no programa, ou Albert Hoffman, o criador do LSD, o Ralph Hine, o pai do N-Bomb, nunca foi uma figura pública ou midiática. Ele sequer deu uma entrevista. Apesar de pioneiro, não foi exatamente o estudo do Ralph que trouxe atenção aos N-Bombs. O que realmente fez isso foi o trabalho de outro químico, que posteriormente, em 2007, junto com sua equipe, resolveu estudar os compostos. Eu tô falando do Dr. David Nichols, uma referência no campo dos psicoativos e um dos maiores experts do mundo na pesquisa de psicodélicos. Como o David é um cara mais famosinho, né, ele tem certa relevância midiática, os psiconautas conhecem ele, conhecem o trabalho dele, a sua pesquisa com o N-Bomb acabou repercutindo além da bolha científica e reverberou entre psiconautas no mundo todo. E, claro, né, consequentemente, entre os químicos clandestinos do mercado ilegal de drogas.
E o Nichols não pesquisava o N-Bomb pelos seus efeitos psicodélicos em humanos, mas sim para continuar o caminho que o Ralph Hine havia proposto anos antes, de através do N-Bomb conseguir compreender e mapear melhor o funcionamento daquele receptor de serotonina, o 5-HT2A. Mas é claro, né, que com esse cenário de escassez de LSD que se construiu no começo do século, com as grandes apreensões de ácido, os químicos clandestinos devem ter olhado e pensado, putz, David Nichols, referência no estudo de psicodélicos, estudando uma fenetilamina que age no mesmo receptor que os psicodélicos agem e que é ativa em microgramas, pô, aí tem potencial de ser um psicodélico interessante da gente comercializar. Os caras são ligeiros. O uso recreativo ou adulto de N-Bomb parece ter começado mesmo em meados de 2010, quando os primeiros relatos de uso da substância começaram a aparecer em fóruns de drogas na internet. Os usuários relatavam que a experiência parecia ser muito parecida com a experiência de LSD, e percebia-se que a substância era ativa em doses bem baixas, ou seja, ela era bem potente, assim como o LSD. A diferença é que o N-Bomb é uma substância bem mais tóxica e com uma gama muito maior de possíveis efeitos colaterais sérios também. Apesar da maioria dos relatos serem de experiências sem causalidades, o número de pessoas que morre depois de usar o N-Bomb é autossuficiente para deixar a gente bem preocupado acerca do uso dessa substância. No final de 2013, os compostos da família N-Bomb haviam se tornado ilegal nos Estados Unidos. E, pouco tempo depois, em fevereiro de 2014, o mesmo aconteceu no Brasil. Mas mesmo assim, em 2013, os N-Bombs caíram na graça do mercado ilegal e se tornaram praticamente os psicodélicos do ano. Mais especificamente, suas variantes mais famosas, o 25C N-Bomb e a substância do relato de hoje, o 25I N-Bomb. E apesar do LSD e do N-Bomb serem substâncias de famílias diferentes, já que o N-Bomb é uma fenetilamina e o LSD é uma triptamina, pela semelhança nos efeitos, rapidamente o 25I N-Bomb ganhou o título de substituto quase perfeito do LSD. O fato do N-Bomb ter duração e efeitos similares ao LSD, ser ativo em doses baixas e poder ser armazenado em blotters, era o que tornava conveniente comercializar a substância como um novo ácido, ou, simplesmente, de forma desonesta, como LSD mesmo. A galera tomava muito N-Bomb achando que era LSD. Na verdade, isso acontece até hoje, a galera toma muito N-Bomb achando que é LSD. O consumo ilegal do N-Bomb por si só já é preocupante, mas o consumo não intencional de N-Bomb achando que está tomando LSD é pior ainda. Isso porque as duas substâncias têm riscos completamente diferentes. Como eu já disse, diferente do N-Bomb, não existe nenhuma morte relacionada ao uso de LSD. O LSD é bem mais seguro que o N-Bomb. Mas, infelizmente, galera, para o mercado ilegal, é muito mais barato produzir e comercializar N-Bomb do que LSD. Por isso que é muito mais comum você encontrar blotters de N-Bomb nas ruas do que blotters de LSD. Essa coisa de se tornar um substituto do LSD não aconteceu só com o N-Bomb não. Muitas outras substâncias como Aulad, Dom ou 1P-LSD foram e ainda são vendidas em blotters como LSD. Mas o caso do N-Bomb é sem dúvida o que gerou mais repercussão. Essas substâncias que aparentam emular os efeitos de outra droga mais conhecida, muitas vezes são substâncias conhecidas como designer drugs ou research chemicals. Na prática, esses dois termos são geralmente usados para falar de substâncias novas, feitas a partir da modificação química de uma substância mais antiga e que geralmente emula os efeitos de outros psicodélicos conhecidos. Mas depois de pesquisar um pouco sobre o assunto e também de conversar com uma galera, eu acredito que existe uma diferença pertinente entre um termo e o outro. Isso porque, no meu entendimento, o termo designer drugs faz mais sentido de ser usado para aquelas substâncias que já são criadas com a premissa de simular efeitos de outras substâncias. E, ao mesmo tempo, driblar eventuais leis que possam proibir essas substâncias que as designer drugs estão procurando emular. A ideia de mudar a estrutura química de uma droga criando uma nova substância é bem atrativa para laboratórios clandestinos conseguirem sintetizar e comercializar uma substância com os mesmos efeitos psicoativos da original, mas que ainda não é proibida. Com uma pequena mudança química na droga, já é possível se criar uma substância completamente nova e que nunca foi catalogada pelos órgãos públicos responsáveis. Então, para mim, designer drugs faz mais sentido ser usado nesse contexto. Já o termo research chemicals eu usaria para falar de substâncias que foram concebidas em contexto de pesquisa, em grande parte sem nem considerar o seu uso psicodélico, como é o caso do N-Bomb. Então, vamos combinar. Aqui no programa, a gente vai usar o termo designer drugs para falar de substâncias criadas já pensando no seu uso psicodélico, que é o que geralmente rola em laboratórios clandestinos, para burlar a legislação. E,
Research Chemicals a gente vai usar para falar das substâncias que foram criadas em contexto de pesquisa e que na maioria das vezes nada tem a ver com seu uso psicodélico. Mas assim, na prática, você vai encontrar os dois termos para falar das mesmas substâncias. Isso tá certo. Não existe um consenso sobre isso. O N-Bomb pode ser entendido como uma designer drug também. Mas eu acho que faz mais sentido e fica mais fácil da gente entender a coisa toda a partir dessas duas definições. E assim, não existe um termo oficial em português pra gente falar dessas drogas. O mais próximo que a gente tem é o termo Novas Substâncias Psicoativas, ou NSP. Mas eu acho que esse termo acaba englobando um pouco mais do que Research Chemicals e Designer Drugs. Por isso que aqui a gente não vai tentar traduzir os termos. Até porque, se você for pesquisar, a maior parte do conteúdo que você vai achar vai ser através dos termos em inglês mesmo, até nos conteúdos em português. Mas, para quem não entende inglês, Designer Drugs basicamente se traduz para drogas planejadas ou drogas feitas sob medida, sei lá. Enquanto Research Chemicals seria algo como substâncias de pesquisa ou substâncias de experimentação. Já faz um tempo que eu queria apresentar esse conceito de Research Chemicals para vocês, mas nenhuma ocasião seria melhor para fazer isso do que num episódio sobre N-Bomb, um dos Research Chemicals mais conhecidos do mundo. O Heroid tem uma seção incrível sobre Research Chemicals na sua plataforma, e é ela que a gente traduziu e usou de base para essa parte do episódio. Grande parte do que eu vou falar aqui você pode encontrar lá, só que em inglês. Eu vou deixar o link aqui na descrição, relaxa. Apesar da distinção que a gente fez aqui, quando a gente fala sobre o uso adulto de drogas psicoativas, tanto o termo Research Chemicals como o termo Designer Drugs geralmente se refere a substâncias que ainda não foram estudadas por completo. Essas substâncias, no caso dos Research Chemicals, são geralmente concebidas em laboratório e apenas examinadas em tubos de ensaio ou em animais quando rapidamente acabam caindo no mercado ilícito de drogas. O problema é que, por serem drogas muitas vezes recém-descobertas e pouco estudadas, consequentemente, são substâncias com pouquíssimas informações disponíveis sobre seu uso. Diferente de outras substâncias, como o LSD e o MDMA, que já foram usadas milhões de vezes nos últimos 30 anos, ou a maconha, que já foi usada por bilhões de pessoas no último milênio, Research Chemicals novos possuem pouco histórico de uso. Algumas dessas substâncias são bem novas, enquanto outras já estão por aí há anos, mas não foram adequadamente investigadas para a gente quantificar os seus riscos à saúde, ou simplesmente, por diversos motivos, só não foram consumidas por muitas pessoas em um longo período de tempo. Por causa do pouco conhecimento científico, farmacológico e empírico acerca dos Research Chemicals, os riscos envolvidos no uso dessas substâncias são muito maiores do que o de muitas outras drogas. Até porque esses riscos são muitas vezes desconhecidos. Isso também vale para as Designer Drugs, já que elas também compartilham da escassez de pesquisa e conhecimento acerca do seu uso. Deve ser por isso que os termos se misturam tanto. No geral, pouco se sabe sobre como esses compostos interagem com o corpo humano, e uma boa parte do que a gente realmente sabe sobre isso é baseado em relatos de primeira pessoa que surgem na internet. Apesar de muita gente fazer o uso de Research Chemicals conscientemente, sabendo a substância que está tomando e que aquilo se trata de um Research Chemical, é importante pontuar que não existe, de forma alguma, um uso adulto considerado seguro para essas substâncias. Porque pensa, se você não sabe os riscos de uma droga, como é que você vai se proteger desses riscos? Imagina se essa substância, por algum motivo, causar uma reação adversa grave em interação com seu remédio, ou com alguma coisa que você consumiu horas antes de tomar aquela droga. Esse mistério é exatamente o que rola com a N-Bomb. A gente já sabe que o uso de substâncias psicoativas envolve sim um risco, mas, por causa dessa falta de dados, a preocupação com os Research Chemicals deve ser ainda maior em comparação com substâncias mais velhas e bem estudadas. Mas pessoal, é importante ressaltar também que isso não quer dizer que um Research Chemical por si só é definitivamente mais perigoso. Esse risco todo que a gente está falando está justamente relacionado ao fato de que a gente sabe muito pouco sobre essas substâncias. Não existe uma amostra suficiente de pessoas que usaram essas substâncias por tempo suficiente para a gente conseguir ter uma ideia do tipo de dano que essas drogas podem causar. Ou seja, quando alguém decide tomar uma substância nova e pouco estudada, é como se essa pessoa estivesse transformando ela mesma num rato de laboratório, num experimento. O Research Chemical pode sim acabar se mostrando perfeitamente seguro. Ele pode até ter efeitos extraordinariamente benéficos. Por outro lado, ele também pode causar graves consequências depois de apenas alguns usos. O pior de tudo é que na maioria das vezes, a gente não consegue saber para qual desses dois lados a coisa vai caminhar. E é aí que mora o perigo. Mas bom,
Agora que vocês entenderam o que são Research Chemicals, fica mais fácil a gente falar mais sobre algumas características e efeitos do 25N-Bomb. Como a gente está falando de um Research Chemical, muito do que a gente vai falar aqui sobre a substância é baseado em relatos de primeira pessoa, já que a gente ainda não tem informações tão precisas sobre o N-Bomb. Como a gente falou no comecinho do episódio, quando tomado em blotter ou em gota, o N-Bomb, diferente do LSD, deixa um gosto bem amargo na boca. Isso não quer dizer que toda vez que você tomou um papel amargo, que aquilo era 25N-Bomb. Existem diversos outros análogos ao LSD que também deixam um gosto amargo na boca. Outra característica do N-Bomb é que ele não é absorvido muito bem na via oral. Ou seja, engolir um blotter de N-Bomb pode ser que não te cause nenhum efeito. A via de administração mais comum para o uso do N-Bomb é a bucal e a sublingual, ou o famoso deixar o papel debaixo da língua. E assim como o LSD e a maioria dos psicodélicos, a experiência com 25N-Bomb pode variar de uma experiência extremamente agradável e significativa a um terror absoluto e desesperador. É aquela coisa que eu sempre falo, né, galera? As experiências com psicodélicos são sempre muito únicas e pessoais, e dependem muito do ambiente e do estado mental que a pessoa tá no momento da trip, independente de que substância a gente tá falando. Muitos relatos indicam que o N-Bomb desencadeia muito menos processos introspectivos complexos do que o LSD desencadeia durante uma trip. Em compensação, os efeitos visuais e sensoriais estão muito presentes numa trip de N-Bomb, muitas vezes relatados como extremamente similares com os de uma trip de LSD. Outra coisa muito relatada é uma espécie de ressaca nos dias seguintes ao uso da substância. Cansaço e dores no corpo são frequentemente relatados como parte dessa ressaca de 25I. A duração de uma trip de 25I é geralmente um pouco menor do que a duração de uma trip de LSD, e varia entre 8 a 10 horas, mas isso é só uma média. E galera, não são poucos os relatos de usuários que tiveram experiências de N-Bomb que duraram muito mais do que isso. Tem relato de trip que dura tipo 20, 24 horas, é bizarro. Um dos efeitos relatados mais preocupantes é a vasoconstrição, incluindo aumento da pressão arterial, inchaço e cólicas. Outra preocupação que existe sobre o uso de 25N-Bomb são as reações completamente aleatórias que algumas pessoas relatam ao usar a substância. E isso não acontece só em dose alta, não. Existem muitos relatos de pessoas que começam a delirar e ficar completamente incoerentes, podendo causar acidentes graves, com doses de 1.500 microgramas. Ao mesmo tempo, também existem relatos de pessoas que tomam mais de 2.000 microgramas e não sentem nada além do esperado de uma experiência psicodélica forte. Isso é mais um mistério do N-Bomb. O maior perigo desse mistério é que diversas mortes já foram relatadas após o uso de N-Bomb em doses consideradas médias. E a gente não sabe se isso é por causa de uma reação farmacológica, ou se algumas pessoas são mais sensíveis à substância, e se sim, que tipo de pessoas. Enfim, essa é só mais uma das respostas que a gente não tem ainda sobre o N-Bomb. Apesar de toda essa problemática, a maioria dos relatos de N-Bomb não apresentam consequências graves ao usuário. E, na verdade, existe uma vasta quantidade de relatos considerados positivos de N-Bomb. Mas é claro que todo esse cenário de risco que a gente levantou até aqui já deve ser o suficiente para que a gente levante uma preocupação pertinente acerca do uso dessa substância. Enfim, chega, né, galera? Eu acho que a gente já falou bastante de N-Bomb. Com certeza essa foi a introdução mais longa que a gente fez sobre uma substância. Mas realmente não tinha como ser diferente, porque pra falar de N-Bomb, a gente precisa entender bastante coisa, né? Pra conseguir olhar a substância com mais tridimensionalidade. Bom, mas bora avançar um pouco e falar sobre a viajante da vez e sobre sua experiência com N-Bomb. O relato de hoje foi traduzido direto da biblioteca de relatos do Heroide. O link do relato original em inglês está na descrição desse episódio também. E pessoal, já que a gente está falando de N-Bomb, eu decidi trazer um relato que não fosse tão extremo para nenhuma direção. Isso quer dizer que a experiência de hoje não foi nem um desastre total, como no nosso episódio de Sálvia, e muito menos um mar de reflexões, como no primeiro episódio, sobre cogumelos. Eu achei que seria muito óbvio trazer uma bad trip de N-Bomb hoje. Até porque eu acredito que a introdução do programa já deve ter sido suficiente para você se atentar um pouco mais aos riscos associados ao 25 e N-Bomb. Eu também não achei que seria muito ideal trazer uma experiência super positiva, né, para não correr o risco de empolgar muito os ânimos de alguns. Além disso, o relato de hoje vai ser um pouquinho diferente dos outros relatos que a gente traz aqui no programa. Isso porque a experiência que vocês vão ouvir daqui a pouco é bem musical e com um pouco mais de rock and roll do que o normal. É que a viajante do relato de hoje gosta muito de música e já estava fazia um tempo longe da guitarra.
Então ela resolve fazer sua volta durante uma trip de 25 Iene Bomb. Ou seja, a música teve um papel muito importante na experiência dela. A viajante de hoje não revelou seu nome ao publicar sua experiência, e assinou o relato apenas com as siglas GB. Então, entre a gente aqui, para facilitar as coisas, vamos chamar ela de Gabi. A gente não sabe com certeza se a Gabi já tinha feito uso de alguma substância psicodélica antes dessa trip, mas o que a gente percebe pelo relato dela é que, aparentemente, essa é sua primeira experiência com 25 Iene Bomb. Para essa viagem, a Gabi decidiu tomar 2.000 microgramas, que é uma dose considerada alta de 25 Iene Bomb. Além disso, a Gabi decidiu tomar a substância sozinha, na sua casa. É complicado, galera. Quer dizer, ela teve a companhia do seu gato durante a trip, mas a gente não pode considerar um gato como um trip-sitter ou um cuidador, né? E uma curiosidade é que o relato da Gabi é de 2012, apenas 2 anos depois do primeiro relato de Iene Bomb ser publicado na internet. Ou seja, o relato da Gabi faz parte do começo dessa exploração psicodélica às cegas com as substâncias Iene Bomb. Bom, galera, mas sem mais spoilers, acho que é isso que eu tinha pra falar antes do relato. Então aumenta o volume, coloca o fone de ouvido e bora embarcar nessa experiência cheia de música, criaturas bizarras e pensamentos aleatórios. Eu tava muito animada pra essa viagem, porque tava planejando tocar minha guitarra elétrica durante a trip. E cara, eu não tocava há meses. Tava de dia e eu tava voltando pra casa depois de ter saído pra comprar um cabo novo pra conectar na minha guitarra. Aí, ainda no caminho, eu decidi tomar 4 blotters de 25 Iene Bomb. Eu coloquei os papéis debaixo da língua e segui o meu caminho. Eu comecei a sentir os efeitos pouco tempo depois, e o começo da experiência foi praticamente a única coisa nessa trip que eu achei suave. Fiquei conversando um tempinho com os amigos no WhatsApp, e quando eu percebi que estava começando a bater, eu larguei o celular e fui afinar minha guitarra. Infelizmente, para minha surpresa, eu percebi ali na hora que o afinador ou estava sem bateria, ou só não estava captando as notas direito. Sei lá o que tinha rolado, só sei que não estava funcionando. Eu até confirmei isso depois que eu fiquei sóbria e realmente tinha bugado. Bom, eu acabei ficando meio frustrada e decidi tentar afinar a guitarra no ouvido mesmo. E eu até consegui afinar algumas cordas, mas aquela missão estava ficando difícil demais. As cordas pareciam trocar de tom poucos segundos depois. Eu não conseguia afinar certinho, mas o suficiente para tocar um pouco. Aí, os efeitos já estavam ficando mais fortes. Eu comecei a sentir umas pancadas de estímulo e meus pensamentos começaram a disparar, bem rápido. Eu coloquei a guitarra no chão e deitei no sofá. Eu tava ficando bem chapada. A primeira onda parecia um ponto de encontro entre distorções visuais e pensamento abstrato. A sensação lembrava bem uma trip de ácido, mas com os toques empatogênicos, que pareciam um pouco os efeitos de 2CI. Meu irmão tinha acabado de se mudar para ir fazer faculdade em outra cidade, então eu estava pensando bastante sobre ele e sobre a minha família também. Ah, e junto comigo no sofá estava também o meu gato, e toda vez que eu olhava para ele, o pelo dele parecia estar respirando. E cara, eu tinha a impressão que o gato tava meio que fazendo umas caretas pra mim.
Eu lembro que uma hora eu tava olhando para a parede de tijolos. E aqueles tijolos pareciam realmente se destacar do resto da sala. Por alguma razão, eu sentia que aquela parede realmente não se encaixava ali, já que os tijolos estavam todos se distorcendo e respirando. Depois de um tempinho, já com um pouco mais de compostura, eu sentei e decidi tentar tocar a bendita guitarra. Meu amplificador tem uns efeitos sonoros muito fodas. Então, mesmo sem conseguir tocar músicas inteiras, já que algumas cordas estavam desafinadas, eu fiquei solando e viajando nos pedais para fazer com que o som ficasse bem psicodélico. Tava muito da hora tocar, e eu tava bem entretida com aquele som. Tinha até esquecido o quanto o som da guitarra é cru e dinâmico comparado com o do violão. Eu sentia como se os sons estivessem rebatendo e vibrando ao meu redor. Eu tocava com o phaser e fazia uns solos improvisados, numa vibe meio rock espacial, tentando imitar uma brisa meio Jimi Hendrix. Depois eu ia, ligava o delay e repetidamente fazia umas notas diferentes, para tentar deixar o som numa vibe bem hipnótica. Depois de tocar por um tempo, eu senti vontade de ir para o computador e ouvi um som. Mas por algum motivo, os efeitos estavam começando a bater mais forte depois da emoção de ter tocado a guitarra pela primeira vez em tanto tempo. E eu simplesmente não consegui ir para o computador. Então eu peguei meu gato e decidi ir para fora da casa tomar um ar. E foi aí que eu percebi que a minha trip estava começando a ficar extremamente lisérgica. Eu não estava transbordando de euforia, mas eu estava bem estimulada. E comecei a ficar bastante analítica enquanto eu olhava para as cores super saturadas das árvores, do riacho e da rua. Eu via tudo respirando, e as formas das coisas escorriam pelas bordas, como se o meu mundo tivesse virado uma pintura a óleo. Nessa hora eu pensei que realmente estava começando a entrar no flow da experiência. Mas quando eu voltei para dentro da casa, eu percebi que eu estava completamente errada. Quando eu voltei para dentro, eu fui pro computador e pensei que a experiência já ia começar a ficar mais suave. Eu resolvi entrar em uns fóruns e começar a ler uns posts. Enquanto eu lia as postagens, eu percebia que o meu cérebro estava fazendo várias conexões. Tapete de 300 Reddit, psicodélico, nervoso central, cansaço. Caraca.
Vários posts pareciam ser muito significativos e criavam uma sincronicidade com o meu pensamento, ou viravam gatilho para outros pensamentos. Isqueiro, cinzeiro, bueiro, desespero. Como é que é? A minha mente não parava de fazer essas conexões aleatórias. E eu sentia que a trip estava começando a ficar extremamente artificial mesmo, sabe? Como se, de alguma forma, a droga estivesse controlando os meus pensamentos através de uma força externa. Essa percepção não tinha nada a ver com aquela sensação de amor genuíno que todo mundo fala que sente com os psicodélicos. Essa brisa, na verdade, fazia eu sentir como se meu cérebro estivesse sendo consertado num laboratório bem estranho e suspeito. Nesse ponto da trip, os meus pensamentos começaram a pender para uma vibe meio estranha. E eu comecei a me sentir meio paranoica também. Eu decidi sair do PC e sentar de novo no sofá para assistir um pouco de TV. E com a televisão ligada, o pensamento sincrônico que ficava criando aquelas conexões bizarras continuou. Metalinguagem, metalinguística, metanoia, metanfetamorte, morte cerebral. Eu sentia que ainda tinha alguma coisa errada com a minha mente. Eu estava bem consciente do ambiente ao meu redor, mas meu pensamento estava todo fragmentado. E eu ainda estava um pouco paranoica. E no meio disso tudo, um holograma de um teclado meio alienígena apareceu na minha frente. Até que, de repente, uns efeitos visuais de distorção passavam pela minha visão. E eu não entendia a porra nenhuma. Aquilo estava extremamente bizarro e indecifrável para mim. Eu achei melhor voltar pro quarto e tentar deitar um pouquinho, para ver se eu ficava mais suave. E para minha surpresa, o gato voltou pro quarto comigo para me ajudar a ficar mais calma. Eu sentia como se eu estivesse meio que recebendo umas orientações do gato. E sei lá, de alguma forma isso me ajudou a relaxar. Umas 6 horas depois de eu ter tomado, os efeitos finalmente diminuíram um pouco. Mas eu ainda me sentia muito estimulada e ainda não conseguia organizar os meus pensamentos muito bem. Eu tava bem frita. Literalmente, porque o meu cérebro parecia estar fritando por causa daquela sobrecarga de informação sensorial. Mais uma vez eu voltei para a guitarra. Eu fiquei solando por uns minutos e até arranhei o solo de Laila do Eric Clapton. E para minha surpresa eu até toquei a música direitinho, apesar de estar meio enferrujada. Isso me fez entrar na brisa da guitarra de novo. E eu fiquei fazendo uns sons repetitivos que eram muito agradáveis. Depois de um tempo, eu parei de tocar guitarra e resolvi ficar mais de boa. Por volta das 10 da noite, quando eu pensei que os efeitos já tinham passado, eu estava na sala, com a luz apagada e com a porta meio aberta, quase encostada. Aí, de repente, aquela luz que rebatia na parede do meu quarto, a que vinha daquele pequeno fecho da porta, começou a me fazer alucinar de novo. Dessa vez, os visuais estavam vindo muito mais devagar, mas aquilo tudo ainda parecia bem sinistro. De repente,
eu vi tipo um robô com tentáculos atravessar minha parede com um olho em um desses tentáculos. Aquela máquina alienígena começou a vasculhar meu quarto. E logo depois recuou e se transformou em outra alucinação mais bizarra ainda. De canto de olho, assim, eu vi que tinha umas figuras sinistras se transformando no meu armário. Eu não quis olhar diretamente para elas, mas pelo pouco que eu vi, elas tinham uma vibe meio fantasmagórica, assim. Uma delas, inclusive, parecia ser uma aranha. Depois de um tempinho, finalmente os efeitos foram diminuindo um pouco. A viagem com 25 Yenibome foi extremamente bizarra para mim. Eu achei a experiência bem única e poderosa, e eu realmente gostei desse aspecto da experiência. Mas ao mesmo tempo, o estímulo intenso, somado aos padrões bizarros de pensamento, criaram uma vibe bem sinistra e paranoica para a trip. Isso não desceu legal em mim. Talvez com mais pesquisa e uma dose menor, eu posso achar esse tipo de trip mais útil e valiosa para o meu amadurecimento psicodélico. Mas, por enquanto, eu não planejo ter uma experiência com essa dose tão cedo. Bom, galera, esse foi o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, cara, a experiência da Gabi, apesar de não ter sido exatamente uma experiência positiva, assim, né? Pelo menos não na visão dela. Se você levar em consideração que a substância que a gente tá falando é o 25 Yenibome, eu acho que daria pra gente dizer que o saldo dessa experiência foi bem positivo, assim, né? Levando em conta todos os caminhos que a experiência com essa substância podia ter tomado. Outra coisa que eu achei interessante dessa experiência é que ela evidencia um pouquinho a importância da música na experiência psicodélica. Quando você tá num estado psicodélico, você fica extremamente sensível a todo tipo de estímulo. E, muitas vezes, só de mudar uma música ou trocar o estilo musical da playlist, a experiência pode tomar rumos completamente diferentes. Eu sei que pode estar parecendo um pouco exagerado isso que eu tô falando, mas é verdade. Muita gente relata que só de trocar uma música ou um gênero musical numa experiência psicodélica já te abre portas para outros caminhos dentro da viagem. E isso não é papo só de psiconauta amador, não. A própria MAPS, a Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies, que é basicamente a maior associação de estudos de psicodélicos no mundo, também acredita no poder da música na experiência psicodélica. Tanto que eles têm uma playlist que você pode até encontrar no Spotify, que eles usam para fazer as sessões de psicoterapia assistida com psicodélicos. E é muito interessante, porque não só nesse contexto de pesquisa da MAPS, mas também nos rituais xamânicos milenares que utilizam plantas de poder, a música também tem um papel muito importante. Muitas vezes sendo um gatilho para um insight que você vai ter durante a experiência. Uma coisa um pouco mais séria que eu queria falar para vocês em relação à trip da Gabi é que, além de estar tomando um psicodélico novo e pouco estudado, a Gabi decidiu ter a experiência sozinha. Lembrando que o relato dela foi em 2012, né? 2 anos depois do primeiro relato de Yenibome. E, cara, isso é uma péssima ideia. Principalmente se você tá tomando uma substância tão imprevisível quanto o 25 Yenibome. Ainda bem que nada de errado aconteceu com ela, mas as coisas podiam ter tomado outro rumo e ela não tinha garantia nenhuma de que tudo ia dar certo. E, cara, apesar de, na conclusão do relato, a Gabi mostrar um certo desinteresse em usar a substância de novo, eu particularmente acho que ela não gostou da substância pelos motivos menos importantes, assim. O que eu quero dizer é que a primeira coisa que você devia se preocupar em relação ao uso do Yenibome não é se você vai ter uma trip legal ou uma trip difícil, mas sim os riscos associados ao uso da substância. Riscos esses que você não consegue controlar. Ou seja, se a Gabi tivesse tido uma trip super catártica e espiritual com o Yenibome, ela provavelmente se sentiria mais inclinada a usar a substância de novo. Ela só não se sentiu dessa forma porque a experiência foi esquisita, foi estranha, não foi muito confortável. E isso me preocupa um pouco, assim, a gente decidir usar uma substância apenas pelos efeitos subjetivos daquela experiência.
Se uma pessoa quer testar uma droga nova, ela tem sempre que investigar muito antes de usar essa substância. Isso também é verdade em relação a medicamentos, né? Mesmo os com bula. Com psicodélicos, principalmente, obter informações de fontes variadas e confiáveis é muito importante. Livros, veículos de divulgação científica, relatos em primeira pessoa, igual os que a gente traz aqui no programa, conversar com pessoas que já usaram a substância, enfim, toda investigação é extremamente importante se uma pessoa está considerando tomar um research chemical. Na verdade, não só os research chemicals, né? Se uma pessoa está considerando tomar qualquer droga. Um psiconauta responsável, quando vai testar uma substância nova, sempre começa com doses bem baixas daquele composto. Isso é porque uma dose moderada para uma pessoa pode ser considerada uma dose perigosíssima para outra. Sem contar aquilo que a gente falou na introdução, né? Como essas substâncias estão todas no mercado ilegal, sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de bula, imitações e blotters falsificados são muito comuns. Então tomar uma substância achando que tá tomando outra é uma coisa bem frequente. Isso é muito sério. Diferentes substâncias têm doses completamente diferentes. Na época da experiência da Gabi, os relatos com 25-N-Bome e outras substâncias da família N-Bome se multiplicavam dia após dia. Só no Heroide, a gente tem um registro de pelo menos 500 relatos de N-Bome. O problema é que, por causa da semelhança, as autoridades e a imprensa geralmente retratavam erroneamente incidentes fatais relacionados ao N-Bome como sendo relacionados ao uso de LSD. Mas, com o passar dos anos, mais e mais notícias sobre esse novo composto misterioso ganhava espaço nos noticiários. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente teve diversos casos de pessoas que usaram a substância e se envolveram em acidentes fatais ou tiveram alguma reação adversa grave à substância. E galera, é muito triste ver isso acontecendo. Até porque muitas dessas mortes acontecem com usuários que tinham pouquíssimas experiências com drogas. E muitas vezes, aquela era a sua primeira experiência com qualquer tipo de substância ilegal. Por isso que não é exagero quando a gente fala que o proibicionismo mata mais que as drogas. Mas, com mais informações sobre drogas e sobre os riscos associados ao uso de drogas, a gente espera que esse tipo de coisa possa ser evitada com mais frequência. Mas, apesar disso, as experiências com o 25-N-Bome tendem a ser mais neutras ou positivas. Então é muito mais comum conhecer pessoas que não tiveram problemas com N-Bome do que o contrário. Mas isso de forma alguma deve influenciar sua decisão para tomar uma substância. E nada reflete aos riscos associados ao uso dessa droga. E assim, apesar de todos os alertas, de forma alguma eu condeno o uso dessa substância. Meu papel aqui no podcast é informar e não julgar. A decisão do uso de uma substância é sempre responsabilidade única e exclusiva do usuário. E eu respeito demais isso. Porém, falando de mim, levando todos os riscos em consideração, como psiconauta, eu particularmente prefiro ficar de fora dessa loteria do N-Bome, já que eu considero um pouco difícil reduzir os danos dessa substância. E eu acho que existem psicodélicos muito mais seguros por aí. Apesar de aqui no podcast a gente desencorajar o uso de N-Bome, como bons antiproibicionistas, a gente vai defender até o final o seu direito de usar uma substância, seja ela qual for. É claro, desde que os riscos associados ao uso dessa substância e todas as informações necessárias estejam à sua disposição, para que assim você possa fazer uma escolha consciente. Afinal, uma das melhores armas contra a proibição é a informação. Usuários empoderados de conhecimento tendem a tomar decisões mais conscientes, que visam o autocuidado. Eu também acho legal lembrar uma parada que eu já falei aqui em alguns episódios do podcast, que é que drogas são ferramentas. Elas não são nem boas nem ruins. Tudo depende muito da circunstância. E eu não tô falando isso apenas relacionado ao uso, não. Até porque o uso do N-Bome é extremamente arriscado. Eu tô falando isso num contexto geral mesmo. Vamos lembrar que o N-Bome é uma substância que serviu de extrema importância pro avanço das pesquisas acerca daquele receptor de serotonina que a gente falou no começo do episódio, o 5-HT2A. Ou seja, o N-Bome pode não ser a melhor substância para uma experiência psicodélica, mas ele deve ter seu valor reconhecido como uma substância facilitadora em pesquisas importantíssimas sobre o funcionamento da mente. E galera, é possível sim ter uma experiência de N-Bome com insights espirituais ou com revelações valiosas para o seu autoconhecimento. Isso não tem nada a ver com o risco do uso da substância. Tem gente que tem experiências transformadoras e catárticas com N-Bome, só que claro, é aquela coisa, você pode ter uma trip boa e você pode ter uma trip que acabe em uma tragédia. Você quer mesmo pagar pra ver qual caminho que a sua experiência vai seguir? O ponto aqui é que as coisas não são preto no branco e a experiência de N-Bome também tem sua validade, assim como qualquer outra experiência com substâncias. Sejam essas experiências boas ou ruins, a gente precisa falar sobre elas.
Para finalizar minha fala sobre N-Bomb e a gente ir para os recadinhos finais desse podcast, eu queria trazer um pouquinho da perspectiva do N-Bomb no proibicionismo. Isso porque um dos grandes motivos do N-Bomb ter ganhado tanta popularidade para o mercado ilícito de drogas é que, além de ter um custo de produção significativamente mais barato que o custo de produção de LSD, o N-Bomb também consegue ser facilmente transportado em larga escala, já que ele é quase tão potente quanto o LSD. Para entender o porquê que isso é tão atrativo, é só você pensar um pouco nas dimensões. Uma dose média, entre aspas, né, de 25 N-Bomb é mais ou menos 750 microgramas. Vamos arredondar isso para 1000 microgramas, que é 1 miligrama, que aí fica mais fácil da gente entender. Se a dose média é 1 miligrama, então 1 grama contém 1000 doses de N-Bomb. Ou seja, em um pote de margarina de 500 gramas, você tem N-Bomb suficiente para deixar uma cidade inteira chapada. E uma cidade grande, de 500 mil de pessoas. Tipo, sei lá, Sorocaba. Você tem N-Bomb pra deixar Sorocaba inteira chapada, do padeiro ao prefeito. Óbvio que isso seria uma péssima ideia. Essas substâncias com doses em microgramas merecem muito mais cuidado do que o normal. Com LSD, apesar de ser em microgramas, pelo menos você sabe que não existe overdose ou dose letal associada ao uso. Mas, com N-Bomb, a parada é bem mais cabulosa. A pessoa tem que ficar esperta mesmo na dosagem. Isso porque essa alta potência por si só já aumenta o risco de uma overdose, já que é muito fácil errar na hora de dosar um papel ou uma gota. Uma simples distração pode fazer você ingerir muito mais microgramas do que tinha planejado. Como diz o Heroide em seu artigo sobre Research Chemicals, é uma acusação sombria e poética ao proibicionismo pensar que o LSD, o primeiro psicodélico demonizado por décadas e alvo de operações policiais extremamente caras, pareça ser muito mais seguro do que seus substitutos. E todo esse ciclo de como Research Chemicals como N-Bomb chegam no mercado ilegal para suprir uma demanda reprimida só evidencia mais uma das tentativas do proibicionismo de tapar o sol com a peneira. Ao longo da história, nós já aprendemos que quando você criminaliza uma droga popular, você inevitavelmente vai ter novas drogas substituindo a primeira no mercado ilegal. O Relatório Mundial sobre Crime e Drogas da ONU de 2013 diz que, assim que uma substância é proibida, uma outra vem e a substitui, tornando mais difícil estudar os impactos a longo prazo do uso de uma substância e seus efeitos na saúde, já que sempre vem surgindo novas substâncias. Além disso, pessoal, uma coisa que a gente precisa entender e que muitas pessoas que se dizem antiproibicionistas não conseguem enxergar a nuance desse problema é que proibir uma substância não é a solução nem se essa substância for perigosa. Na verdade, a proibição é problemática principalmente se essa substância for perigosa. A política proibicionista não é uma ferramenta eficaz de controle e combate aos danos causados pelo uso abusivo ou inconsequente de substâncias. E a história evidencia isso. E cara, pra entender isso, não precisa ir muito longe. É só olhar pra onde você mora, no seu bairro. A não ser que você tenha uma prescrição médica, eu aposto que é muito mais fácil comprar cocaína do que Ritalina. Da mesma forma que é muito mais fácil um adolescente de 14 anos comprar cocaína do que 1 litro de vodka, já que no mercado ilícito de drogas, ninguém vai pedir seu RG pra comprar pó. O Dr. David Caldicott, não sei se é assim que fala o nome dele, diz que a prioridade tem que ser manter as pessoas vivas, ao invés de tentar fazer as pessoas pararem de usar drogas. O que sustenta mais ainda esse argumento é o fato de que o consumo e o comércio de drogas ilícitas nunca diminuiu durante a vigência da política proibicionista. Na verdade, ele só aumentou. Essa ideia de que proibir uma substância é a melhor forma de cuidar dos usuários de drogas é um conto de fadas bem mal contado. A proibição dos psicodélicos previamente estudados foi o que levou à distribuição em larga escala de substâncias mais perigosas, como o 25 e N-Bomb. Com o N-Bomb proibido já há alguns anos, surgiu outra pergunta. Qual nova substância vai ser o substituto do N-Bomb? Será que ela vai ser mais perigosa que o seu antecessor? Bom, uma coisa a gente pode prever, é que provavelmente a gente não vai saber praticamente nada sobre os riscos dessa substância quando ela chegar no mercado. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Antes de ir embora, eu tenho só mais uns recadinhos finais para dar para vocês e se você já estava tirando o fone de ouvido, espera só mais um pouquinho. Primeiro eu queria agradecer algumas pessoas que, direta ou indiretamente, ajudaram na construção desse episódio. A primeira é a Marcela, que mais uma vez fez a voz aí do relato de hoje, interpretando a Gabi, né? Então, valeu, Mar. A segunda pessoa que eu queria agradecer é um grande amigo meu, o Daniel. Aquele solo de guitarra super cru que vocês escutam no meio do episódio é dele.
Ele que colocou esses efeitinhos aí, essa doideira toda. Então valeu demais, Daniel. O cara é foda demais na guitarra, ficou muito melhor do que eu imaginava. Eu queria agradecer também a banda The Astronomical Miracle, que é uma banda de rock psicodélico americano, de uma galera muito brisa que autorizou a gente a usar uma das músicas deles no episódio de hoje. Eu vou deixar o link das páginas deles aí na descrição. É uma banda independente, assim, eles não são super famosos nem nada, então dê uma moral lá pros caras que eu tenho certeza que eles vão gostar pra caramba. A música que a gente usou deles é a Fountain Sun, eu também vou deixar o link na descrição pra quem quiser ouvir ela. Queria agradecer também ao AZ, que ajudou a gente na curadoria do relato e na edição do programa. E uma coisa muito legal que eu queria anunciar pra vocês é uma nova parceria do podcast com o Ciência Psicodélica. Para quem não conhece, o Ciência Psicodélica é um veículo de divulgação científica exclusivamente sobre o estudo de plantas e substâncias psicodélicas. Eu, particularmente, tinha muita dificuldade de encontrar conteúdos parecidos com o que eles trazem lá no Ciência Psicodélica. É muito legal, é muito completo. Vale muito a pena vocês darem uma olhada lá. Eles fazem várias lives no YouTube, postam bastante conteúdo no Instagram, no site deles. Eu vou deixar todos os links aí na descrição do episódio também para vocês acompanharem. Minha recomendação, assim, para vocês, é que vocês escutem o podcast e depois vão pesquisar mais sobre as substâncias ou sobre psicodélicos no Ciência Psicodélica, porque lá vocês vão encontrar coisas muito mais completas e detalhadas sobre esse mundo dos psicodélicos. Então, sigam eles no Instagram, é @psicodélicaciência, e acessem lá o portal também, que é cienciapsicodélica.com.br. Um agradecimento em especial ao Lucas Maia, que me ajudou com algumas dúvidas enquanto eu montava esse episódio. E pessoal, um último recado e uma coisa que eu tô bem empolgado assim de falar com vocês é que nas últimas semanas a gente tem recebido muitas mensagens de uma galera que tá querendo apoiar o projeto de alguma forma. Muita gente sugeriu para que a gente fizesse um crowdfunding ou abrisse um Pix, e a gente tá pensando nisso. A gente realmente vai fazer um esquema aí de membros ou de crowdfunding. A gente não sabe exatamente como que vai ser, mas com certeza vai rolar e bem em breve. O Relatos Psicodélicos é um programa que demanda muito tempo de produção, ele demanda muito do nosso tempo aqui para fazer as pautas, para editar, para gravar. Então é um projeto que ele realmente, para seguir assim, né, ele continuar de pé e ter cada vez mais frequência, mais conteúdos, né, mais coisas diferentes e editorias diferentes sobre psicodélicos, a gente precisa mesmo estruturar uma equipe, né, e um workflow que funcione assim dentro da nossa vida, né. Então a gente tá sim estruturando uma forma de apoiar o podcast, tá? Mas se você tá super afobado, você quer muito ajudar o programa, você quer muito dar um dinheiro pra gente, cara, vai lá no site do Heroid e apoia eles. Porque o Relatos Psicodélicos só existe hoje, consegue trazer o nível de informação que a gente consegue trazer por plataformas como o Heroid, que estão aí há mais de 20 anos falando sobre esse assunto, com muito suor, né? Porque falar de drogas nunca é fácil, e com uma puta maestria, né? Então, assim, se você quer apoiar o Relatos Psicodélicos agora, vai lá no site do Heroid, eu vou deixar o link aqui embaixo, manda uma grana pros caras, eles merecem demais. Bom, eu acho que eu zerei aqui tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá no @relatos_psicodélicos. E se você tá se perguntando se você vai voltar a ouvir minha voz esse ano, fica tranquilo, porque muito provavelmente você vai. Um pequeno spoiler pra vocês é que o nosso próximo episódio vai ser um episódio especial. Vai ser uma edição especial do Relatos Psicodélicos. E a gente vai conduzir de uma maneira um pouquinho diferente de como a gente tá acostumado a conduzir aqui. Eu tô bem empolgado pra esse episódio. É um episódio que eu tô muito feliz de estar podendo fazer ele. Então, fiquem espertos aí que tá chegando coisa boa aí no podcast, tá bom? Bom, galera, é isso. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês fiquem bem. E até o próximo programa com mais um Relato Psicodélico. O objetivo desse podcast não é incentivar ou promover o uso de substâncias ilícitas. O programa tem um caráter totalmente informativo e tem como objetivo quebrar o tabu proibicionista em cima das substâncias citadas.